E nas últimas 24 horas, várias tensões globais começaram a pipocar ao redor do mundo, né? Começando pelos conflitos lá no Oriente Médio, que fizeram o barril de petróleo disparar e a gente fechar a quinta-feira com uma queda absurda no mercado acionário. Além do mais, na manhã de hoje, igual comentado no vídeo da análise que eu postei, a gente teve a divulgação do payroll, que basicamente é um dado que mede os empregos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, e isso também veio muito acima do esperado, mostrando um mercado de trabalho muito aquecido. Ambos os fatos levaram os investidores a ter uma reprecificação no possível corte na taxa de juros, que é basicamente a maior decisão que a gente está de olho aí para esse ano de 2024. Caso a gente esteja vendo, né, a taxa de juros sendo protelada nesse corte, isso poderia resultar numa queda de ativos em geral, de renda variável, tal como as ações, tal como as criptomoedas. É isso que a gente vai estar tratando logo depois da vinheta. Pessoal, então vamos começar falando aqui sobre Israel, né? Uma vez que está acontecendo uma tensão muito grande lá na guerra envolvendo, né, a região da faixa de Gaza, porque nessa segunda-feira aconteceu um bombardeio ao consulado iraniano, consulado do Irã, que fica lá na Síria, na cidade de Damasco, e a própria Síria, juntamente com o Irã, estão culpando Israel ao ataque. Esse ataque resultou em 16 pessoas que foram, infelizmente, né, que faleceram. E desses falecidos, tem 8 iranianos, 5 sírios e 1 libanês. Com exceção de 2 civis, todos são combatentes, ou seja, militares. E a grande questão é que o Irã está prometendo aí uma retaliação justamente por conta de vingança. O Irã está prometendo se vingar desse suposto ataque aéreo israelense. Israel ainda não se pronunciou oficialmente sobre ter feito ou não um ataque. Ele disse que não quer comentar isso nas mídias, mas basicamente nessa última quinta-feira esse pronunciamento aí do Irã veio à tona, o que causou uma certa tensão, né? Basicamente, o presidente do Irã, ele afirmou que o crime foi covarde e que não vai ficar sem resposta. O próprio Estado de Israel, né, interrompeu os sistemas de GPS local para tentar neutralizar as ameaças no exterior, mas no momento que a gente falou sobre qualquer tipo de problema envolvendo o Oriente Médio, a gente já tem de cara, né, uma certa precificação com base no petróleo, que literalmente move o mundo. Então, todo esse problema, né, essas tensões geopolíticas fizeram com que o barril de petróleo subisse para caramba, né? Então, o petróleo fechou em alta, além de uma queda absurda nas ações. Mas não ficou só nessa questão do petróleo, né? Porque a própria fala dos dirigentes do Banco Central Americano, o Federal Reserve, reforçaram aí uma certa parcimônia, economia na taxa de juros. Fato que os investidores estavam achando que o corte na taxa de juros já iria acontecer agora no mês de junho e provavelmente devido a toda essa questão geopolítica pode ser que a gente venha a ver cortes um pouco mais tardios do que o mercado aí apresenta, né? Do que o mercado já está precificando. Além do mais, o presidente Joe Biden pediu ao ministro israelense para cessar fogo imediato na Gaza. Então, os Estados Unidos já está entrando aí do outro lado. E o que acontece? Petróleo move o mundo, né? Se o preço da gasolina sobe por conta aí de alguma tensão, às vezes algum conflito, qualquer tipo de problema envolvendo a região lá da Arábia Saudita que exporta petróleo para o resto do mundo, o combustível vai ficar mais caro, porque ele vai ficar mais escasso, vai ser mais difícil de você conseguir combustível, porque parte dos fornecedores não vão estar conseguindo fornecer por conta dessa tensão da guerra. Consequentemente, o aumento no preço do combustível vai resultar numa inflação generalizada, porque praticamente tudo, né, depende do mercado de combustível. Então a gente viu o preço do barril de petróleo subir pra caramba. E com isso, né, aumento na inflação, a gente pode ter um corte na taxa de juros um pouco mais prolongado, porque o motivo pelo qual a gente está vendo corte na taxa de juros, na verdade, a perspectiva de corte na taxa de juros é por conta da inflação ter diminuído. A gente vem do histórico, né, desde 2020, desde que teve todo aquele problema da pandemia, o mundo inteiro viu uma inflação generalizada acontecer. E para conter essa inflação, foi aumentada a taxa de juros em vários países, incluindo o próprio Estados Unidos, igual eu comento bastante aqui no canal, e a gente viu um aumento de taxa de juros nos últimos 2 anos.
aumento da taxa de juros faz as pessoas investirem na renda fixa, basicamente emprestar dinheiro para o Estado, e isso faz com que a gente tenha uma diminuição, um incentivo menor ao mercado de renda variável, né, ao risco, à volatilidade. E, consequentemente, se a gente mantiver a taxa de juros mais alta por mais tempo, isso poderia levar as pessoas a ficarem mais tempo na renda fixa e menos na renda variável. Isso já tem um efeito imediato, né? Porque as pessoas já começam a precificar esse corte na taxa de juros, montar suas carteiras baseadas em quando que deve acontecer esse corte na taxa de juros. Então, atualmente, a gente tem esses cortes na taxa de juros que acontecem por reuniões, tá? A próxima reunião vai acontecer no dia 1º de maio, onde a maior probabilidade é que não haja corte na taxa de juros. Porém, no começo dessa semana, a gente tinha uma probabilidade aí de quase 60% de que a gente teria corte na taxa de juros já logo no começo de junho, na segunda reunião a partir de agora. Então, os investidores eles estão aí disputando, né, estão indecisos sobre vai haver corte na taxa de juros no dia 31 de julho, que é a terceira reunião, ou na segunda reunião, no dia 12 de junho. Com isso, né, as pessoas que estavam crentes que iria acontecer esse corte na taxa de juros no dia 12 de junho e mudaram a sua opinião, acreditando que vai prorrogar mais uma reunião para acontecer esse corte, já estão ali diminuindo sua exposição no mercado acionário, justamente para intensificar sua exposição no próprio mercado de renda fixa e, consequentemente, né, montar sua carteira de acordo com o seu cenário ideal. Além do mais, hoje foram divulgados alguns dados macroeconômicos, como o payroll e também a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ambos mostrando que o mercado de trabalho americano está muito forte, que é algo que também prevalece para ter um corte na taxa de juros um pouco mais tardio do que o esperado, justamente porque se as pessoas estão empregadas, estão ganhando bem, né, e tem menos gente desempregada, consequentemente essas pessoas vão ter dinheiro para poder gastar, o que também acaba gerando uma inflação propriamente dita. Mas o Bitcoin parece não estar aí respeitando tudo isso, né? Inclusive o Bitcoin teve uma sexta-feira de alta até agora, mesmo com a queda com a alta do petróleo, a queda das ações e volatilidade que a gente viu ao longo das 24 horas, porque a BlackRock ela adicionou bancos dos Estados Unidos ao ETF de Bitcoin. Então ela tem parceiros, bancos gigantes interessados aí em estar participando do ETF de Bitcoin. Justamente isso, né, faz com que a gente tenha uma maior confiança e uma maior pressão compradora dentro do maior criptoativo do mundo. Então, com essa notícia, o Bitcoin ele subiu, né, inclusive chegou lá próximo aos $68.600, com a notícia de que a BlackRock, a maior gestora do mundo, adicionou grandes bancos dos Estados Unidos como participantes aí do ETF. Bancos que a gente pode citar como Goldman Sachs, o Citadel, o UBS e também o Citigroup. São bancos bem famosos, bem conhecidos. E a conclusão que a gente tira é justamente que grandes empresas agora querem ter parte da ação ou então estarem publicamente associadas ao Bitcoin, uma vez que o Bitcoin está seguindo aquela narrativa, né, de servir para proteção de capital contra a inflação. Então a gente teve notícias que podem agravar a inflação, o Bitcoin está sendo visto como ativo de proteção de capital. Então a gente viu aí os dados de emprego acima do esperado, sugerindo que o Federal Reserve tem espaço para manter a taxa de juros alta por mais tempo, além de um possível conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, que se a gente vê uma alta aí do petróleo, né, do barril de petróleo, consequentemente a gente pode ver uma inflação acontecendo ao longo dos próximos meses, o que também denotaria uma taxa de juros alta por mais tempo. Basicamente, né, o cenário macroeconômico que aconteceu é esse. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, permite com que você faça as suas operações sem precisar de KYC, sem precisar de verificar a sua identidade. O aplicativo Token.com, que é a rede social das criptomoedas, e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera! Falou!